Manaus, são 11 horas e 18 minutos. Muito obrigado pela sua audiência. Como você sabe, desde o início da semana, a TV em Tempo exibe uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus. Até o dia 30 de agosto, 9 candidatos serão entrevistados aqui no programa agora. As regras das entrevistas foram definidas com representantes de cada candidato e com os próprios candidatos aqui na sede da emissora. Já foram entrevistados Sabino Castelo Branco, Alderney Avelino, Herbert Amazonas e Vanessa Graziotin. Nós vamos ver agora quais os candidatos que faltam participar das entrevistas. Dia 24, Jerônimo Maranhão, do PMN. A segunda semana de entrevistas começa com Luiz Navarro, do PCB, no dia 27. Em seguida, o entrevistado é Serafim Correia, do PSB. Dia 29, o entrevistado é Henrique Oliveira, do PR. A rodada de entrevistas termina dia 30 de agosto com Arthur Virgílio Neto, do PSDB. É importante lembrar as regras da entrevista. Nenhum candidato poderá citar o nome de outro durante o programa. Cada entrevista tem duração de 15 minutos. Um cronômetro aparecerá na tela a cada 3 minutos para que o candidato e você, telespectador, acompanhem a duração da entrevista. Para encerrar essa primeira semana de entrevistas, o nosso candidato de hoje a participar dessa entrevista especial é Jerônimo Maranhão, do PMN. Vamos então acompanhar agora um pouco do perfil do candidato. Jerônimo Maranhão Vieira Rodrigues nasceu em Recife, é advogado, pai de 2 filhos, tem 50 anos, mora em Manaus há 20 anos. É engenheiro industrial, foi coordenador do Sebrae na área de capacitação, foi professor e atualmente presta consultoria para empresas nacionais e internacionais nas áreas de engenharia. Ele é candidato pelo PMN, partido pelo qual disputa pela primeira vez a Prefeitura de Manaus. A partir desse momento, eu vou pedir à direção do programa agora que libere a contagem do cronômetro para que eu possa começar a entrevista. Candidato Jerônimo Maranhão, do PMN, bom dia. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigado. Eu gostaria que o senhor começasse destacando para quem está em casa um item do seu programa de governo para Manaus que vá de encontro às principais necessidades que a população tem hoje. Manaus arrecada 190 milhões de reais por mês. Qualquer indivíduo que vai administrar o seu dinheiro, porque na realidade quando você sai candidato, você está colocando à disposição o seu currículo para que você analise e com base nisso você tome uma decisão que essa pessoa durante 4 anos vai administrar seu dinheiro. Se você pegar esses 190 milhões de reais administrados por mês, você dividir entre a população de 1 milhão e 900, cada indivíduo de Manaus paga 100 reais por mês. Atualmente, o maior custo da administração de Manaus chama-se folha de pagamento. 100 milhões de reais se gastam por mês somente com folha de pagamento. Então, você que tem que reduzir o custo administrativo. Como é que você faz isso? Você cria um setor administrativo onde ele vai englomerar todas as secretarias. Cada andar vai ter que ter 1.000 metros quadrados, 1.500 metros quadrados, são 3 edifícios e 2.500 vagas de estacionamento. Com isto, você vai conseguir reduzir em 30% o custo administrativo com folha de pagamento que a prefeitura tem. Você com isso consegue disponibilizar para outras alternativas, outras atividades, 30 milhões de reais todo mês. Hoje, só para você ter uma ideia, existem 6 mil pessoas que trabalham para a prefeitura e 10 mil para o governo do estado indicados por político. Então, será que existe algum político que tenha compromisso com a população? A gente tem que mudar esse quadro. E a maneira de mudar esse quadro é a população contratar pessoas eficientes para administrar o seu dinheiro. Eu não entendi direito, mas o senhor pretende padronizar a estrutura administrativa da prefeitura, é isso? Não, você tem que tornar eficiente a estrutura administrativa de qualquer governo. Tá? A primeira atividade que um indivíduo faz em qualquer empresa é enxugar a máquina administrativa, porque esse recurso só está beneficiando um indivíduo indicado por algum político. Você tem que realmente voltar a criar cargos públicos somente através de concursados. Você não pode mais trabalhar com apadrinhados políticos. Você tem que eliminar isto. Por que razão? Quando você contrata 6 mil pessoas, você beneficiou 6 mil pessoas contra uma população de 2 milhões de pessoas. Então, essa desigualdade tem que acabar. Essa falta de consideração em relação à população, porque quem paga é a população. A população está contratando um prefeito que está pagando 18 mil reais de salário para esse prefeito administrar 190 milhões de reais por mês.
O candidato fala de enxugar a máquina, mas ao mesmo tempo cria uma outra demanda, que é a construção de um prédio, de um estacionamento, de uma estrutura física para essa prefeitura enxuta. Não, porque você faz isso através de leasing, tá? O custo disso é 250 milhões de reais, você paga em 40 anos e só a forma de você enxugar a máquina administrativa, você já paga esse leasing. O leasing, para vocês não entenderem, é como você compra um carro, ele se torna seu a partir do momento em que você termina de pagar. Só para você ter uma ideia, só o custo de combustível, de pessoal, telefone, logístico e outras coisas, você já paga esse prédio e ainda sobra dinheiro. Então, o processo é tornar o processo mais eficiente, enxugar a máquina administrativa. Só para você ter uma ideia, por que razão eu vou ter que ter uma secretária em cada prefeitura para atender o público, se eu posso fazer isso, não é só no centro administrativo, entende? Você começa a enxugar os seus custos, então sobra mais dinheiro para a população. Só para você ter uma ideia, hoje em dia, as crianças somente recebem 33 centavos destinados do governo federal para a merenda escolar. Como é possível que se fale em educação, como é que é possível falar em como saúde, em como chama a parte de educação física, se uma criança só está comendo hoje o quê? Suco com bolacha todo dia. Isso é inadmissível. Hoje em dia existem 250 mil crianças dentro de 432 escolas. Só para você, se eu aumentar em R$1 a merenda escolar, o custo vai ficar em 250 mil. Se eu aumentar R$4 e for para R$4,33, o custo para a prefeitura vai ser de R$1 milhão por mês. Então, o que é mais preferível? Eu estar contratando um monte de puxa-sacos ou destinar esse dinheiro para crianças que vão ficar mais bem alimentadas. Com isso, eu estou realmente fazendo projetando para o futuro um pessoal saudável, com investimentos, logicamente, melhores para a educação. Candidato, estamos chegando aos 5 minutos, primeiros 5 minutos de entrevista. Como foi definida na regra, nós vamos ouvir agora a pergunta da população. Nós temos 3 perguntas, vamos à primeira delas. Muitos bairros estão sem água há muito tempo. O que você vai fazer para melhorar isso? Manaus agora, o governo do estado fez um investimento de 360 milhões lá na Zona Leste para captação de água. O problema não é captação de água. Existe muita água, o problema chama-se distribuição de água. Se esse dinheiro fosse destinado para a rede de fornecimento de água, nenhuma pessoa hoje em Manaus teria problema de água. O problema é que os investimentos são mal feitos, se jogou 700 milhões de reais com o superfaturamento da ponte, 200 milhões de reais que se jogou em função da demolição do estádio Vivaldo Lima, 86 milhões do preço da arena, que eu denunciei, e 360 milhões de reais numa obra que não serviu para nada. Está ali ela abandonada e, na realidade, ainda ela funcionando, não vai resolver o problema, mas em contrapartida não serve de nada. Por que razão? Porque o problema não é captação, o problema chama-se distribuição, e sempre foi. Baseado em que o candidato diz que o problema é a distribuição, já que nós temos a Ponta do Ismael e uma rede que liga a Zona Oeste à Zona Leste da capital e não funciona? Não, porque já existe um estudo em relação a isso, entende? Que o problema, a própria empresa Águas do Amazonas, que administra o sistema, não quer exatamente comprar a água do governo, porque ele mesmo mencionou que o problema dele não é captação, ele tem água suficiente. O problema é distribuição. Não foi feito investimento em distribuição de água para chegar ao consumidor. Esse é o problema. O problema todo é que quando você contrata pessoas que não têm qualificação técnica para administrar um município, ou um estado, ou um país, quem paga é a população. São 11 horas e 27 minutos. O candidato Jerônimo Maranhão vai, nesse momento, responder a mais uma pergunta que vem da comunidade. Que programas o senhor pretende fazer para reduzir a criminalidade e tirar as crianças das ruas? O senhor pretende fazer escolas de tempo integral? O meu programa sempre foi educação. Se você investe em educação, você diminui o custo de saúde. Se você investe em educação, você diminui o custo de segurança pública. Se você investe em educação, você vai projetar o futuro dessa cidade para você ter pessoas qualificadas e que você vai ter hábitos bons. E onde tem que ser feito isso? No ensino fundamental. Uma criança, quando ele tem o hábito de estudar, você cria uma escola de tempo integral das 7 horas da manhã às 17 horas e automaticamente você introduz uma metodologia chamada Kumon,
que no Japão existe 1.300.000 pessoas, na Coreia 1.200.000, em todo o Brasil 150.000. O que é que significa isso? Que uma criança vai fazer 100 exercícios de matemática e vários exercícios de português todos os dias. Quando você tem uma criança que tem a capacidade mental, matemática, lógica, e você tem uma pessoa que tem dicção em português, automaticamente você criou um hábito. A minha filha lê 28 livros todo ano, e livros de 500 páginas. Ela fez o comum. Por que a população pobre não pode ter isso? Por que a população pobre, em vez de fazer um investimento de 70 milhões na Ponta Negra, não fizeram 70 milhões no Puraquequara? Na Ponta Negra você beneficiou 3.000 pessoas, no Puraquequara você beneficia 700.000 pessoas. O problema é que o dinheiro está sendo destinado para a classe de maior poder aquisitivo, em vez de ser destinado para a classe que mais precisa. É por essa razão que o Brasil está do jeito que está. Como é que o senhor faria esse investimento na educação, tendo em vista que o senhor falou primeiro em enxugar a máquina administrativa? Isso, eu acredito, levaria a um processo longo. Não, meu amigo, dinheiro. E muito dinheiro do orçamento da prefeitura atual. Não, dinheiro tem demais. Eu estou lhe dizendo, se eu enxugar, sobram 30 milhões. Fora isso, o governo do estado, da prefeitura, do governo federal, o que precisa são esses projetos. Precisa de pessoas qualificadas que levem projetos para lá. O problema todo é que os projetos que levam... Pronto, vou dar um exemplo. O primeiro projeto que fizeram da ponte, o projeto inicial era de 600 milhões de reais. Aumentou para 1 bilhão e 100. Aí quiseram fazer outra ponte com as mesmas proporcionalidades, indo na BR que vai para Porto Velho. O governo federal não aceitou, porque é inadmissível que dinheiro público seja jogado pelo ralo, rapaz. É inadmissível que você administre dinheiro federal de maneira errada. Isso não existe. Se eles tivessem feito aquelas 2, 3 pontes com esse dinheiro, dá para fazer 3 pontes. Só para você ter uma ideia, São Paulo inaugurou, o ano passado, a cidade mais rica da América Latina, a cidade mais rica do Brasil, inaugurou uma ponte que hoje é cartão postal de São Paulo, ela tem 700 metros, custou 85 milhões de reais. 4 pontes dessa dá uma ponte sobre o Rio Negro. Como é inadmissível chegar a 1 bilhão e 100? O problema daqui chama-se falta de seriedade com a administração do seu dinheiro, entende? É só isso. Candidato, vamos ouvir mais uma pergunta da população? Oi. O que o senhor vai fazer para melhorar a qualidade do transporte público? Em 2009, eu trouxe uma solução para o problema de transporte público em Manaus. O que é? Um metrô subterrâneo saindo da Praça da Saudade até o Distrito Industrial. Quanto ia custar isso? Nada. O pessoal só queria a concessão disso. O que significa isso? Por que razão? Porque o investimento em qualquer lugar do mundo dá uma rentabilidade de 2% ao ano. Quando você tem uma concessão dessa, ele dá uma rentabilidade de 15% ao ano. Como é que funciona isso? Você pega um bloco de concreto retangular, você vai cavando a Constantino Neri, que tem um desnível em relação ao nível da água de mais ou menos 15 metros. Você vai cavar 8 metros e você vai ir na Constantino Neri, escavando para 2 pistas do metrô, indo e 2 pistas do metrô voltando. Você resolveria o problema até 2050. O que estão querendo implementar em Manaus, chamado monotrilho, não funciona. Foi instalado em Tóquio, foi instalado na China, foi instalado como se chama, em Kuala Lumpur, e foi instalado em Dubai. Em nenhum dos países serviu para nada. Em Kuala Lumpur, o projeto inicial era de 70 quilômetros, foi construído 7. O projeto inicial ia se transportar 400 mil pessoas, só se transporta 40. E hoje em dia se paga $5, R$10 o transporte. Só para você ter uma ideia, e vou criar também a empresa de transporte coletivo de Manaus. Uma empresa para você ter o controle do sistema novamente. Se uma empresa de ônibus entrar em greve, você automaticamente coloca seus ônibus lá. É inadmissível que quem determine o jogo nessa cidade não seja a prefeitura. O candidato falou agora há pouco de investimentos na Ponte Rio Negro e eu fiquei agora imaginando com a sua proposta do metrô subterrâneo. Não tenho conhecimento técnico, não tenho conhecimento de geologia, mas eu fiquei imaginando essa obra em uma cidade que tem mais de 2.000 igarapés. Os custos que ela poderiam trazer para o município para se construir um metrô por baixo de uma terra que é completamente molhada. Não, são 8 metros só. Se você pegar e você for no Boulevard com a Djalma Batista, você vai ver que o viaduto tem mais ou menos 10 metros de altura. Se você verificar o desnível que existe entre a Djalma Batista e a Constantino Neri, dá mais ou menos 10 metros. Entre a Constantino Neri e o Igarapé, que é o que você está falando, existem 15 metros. Se eu escavar na Constantino Neri 8 metros, não vou encontrar água. Na realidade, não é um metrô subterrâneo. É um metrô subterrâneo, mas só que 8 metros de profundidade. Em cima dessa plataforma de concreto já é a pista.
Esse investimento era de graça, minha gente, de graça. Um grupo português veio aqui em 2009. Se você pegar e buscar na internet ou em algum lugar, se eu posso fornecer para a população, basta a população entrar gerondomaranhão@yahoo.com.br, eu mando para você essa documentação. Porque em 2009 eu trouxe esse investimento de graça para Manaus, eles só queriam a concessão. O problema todo é que a cerca de Jurubeba, que circula, o pessoal que determina, que manda as coisas, é tão grande que você não tem acesso à informação. Candidato, eu agradeço muito sua participação. O senhor tem nesse minuto cerca de 1 minuto e meio para fazer suas considerações finais, se dirigindo à população de Manaus. Eu acho o seguinte, quando você contrata um político, ele vai contratar um monte de assessores. Aí os assessores terminam contratando os técnicos. Então, para que servem os políticos e para que servem os assessores? Minha gente, a gente tem que transformar, porque vocês têm que começar a contratar pessoas eficientes que administrem o seu dinheiro. Tá? São 190 milhões de reais por mês, você paga 100 reais todo mês em relação a isso. Se na sua família são 5, paga 500 reais. Mas se o governo do estado arrecada 900 milhões de reais por mês, divide de 3 milhões de pessoas, são mais 300, vezes 5 dá 1.500, você está pagando 2.000 reais. Será que a qualidade do serviço que você recebe é de boa qualidade? Não. O preço do ônibus aqui é o mesmo preço da Califórnia, só que lá você tem um serviço de excelente qualidade e aqui você tem um serviço de péssima qualidade. Como se muda isso? Mudando. As pessoas têm que aprender que não é inadmissível que esse grupo político que está há 50 anos dominando esse estado e esse município continue no poder. Por que razão? Porque realmente não resolveram o problema. Eles foram incompetentes na administração do seu recurso. O candidato ainda tem 10 segundos, mas se não quiser aproveitar, eu agradeço mais uma vez sua participação. Espero que essa entrevista tenha ajudado você que está aí em casa a tirar suas dúvidas em relação ao pleito. Esse é o objetivo das entrevistas que nós estamos fazendo. Na segunda-feira, o nosso entrevistado será Luiz Navarro, do PCB. Nós vamos agora para um rápido intervalo. Daqui a pouco você vai ter as informações de polícia sobre o caixa eletrônico destruído em uma explosão e a criança torturada pela própria mãe. A gente vai e volta rapidinho. Até já!